E aí, seus fizeiros, tudo bem com vocês? Eu sou Alex Silva e você está no PPF Primeiros Passos em FIIs. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar do VISC, um fundo de shoppings, e vou explicar como ele se enquadra dentro da nossa carteira boleiro. Se você não sabe o que é carteira boleiro, dá uma passadinha no vídeo que eu explico sobre isso. E o VISC está aqui na nossa defesa, assim como outros fundos dos quais nós já falamos aqui no canal. Antes de prosseguir, eu gostaria de te pedir, se gostar do vídeo, clica lá para se inscrever, clica no sininho e ativa todas as notificações, e assim você vai saber toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Bora lá para análise? É isso aí, vamos falar do 20 Shopping Centers, ou o VISC11, seu código na bolsa. É, portanto, um fundo de tijolo do segmento de shopping, que hoje está sendo negociado a R$ 111, com uma boa liquidez diária de 42 mil negociações. O último rendimento pago foi de 15 centavos, o que dá um dividend yield de 0,14%. O valor patrimonial da cota é de R$ 121,39, portanto, um fundo que está com desconto. Seu PVP é de 0,92, o que significa que ele está barato, ele está abaixo do preço que ele realmente vale. Por que isso aconteceu? Devido aos acontecimentos que tivemos lá em março que derrubaram todos os ativos. E de lá para cá, os shopping centers têm sofrido muito. Continuando aqui com as informações que constam do site fundsexplorer.com.br, um dos melhores sites para se analisar os fundos imobiliários, vemos aí o preço da cotação nos últimos 12 meses. Quando saiu de lá de 110, chegou a 145 no final de dezembro, comecinho ali de janeiro, veio a crise e derrubou o valor da cota para R$ 73. De lá para cá o preço vem se recuperando e está ali na casa dos 110. E aqui uma lição importante que eu aprendi foi quando eu estava entrando aqui na bolsa, vi que o fundo era muito bom, enchi a mão de VISC e comprei ali no comecinho de fevereiro a R$ 136. Veio a crise e eu vi uma desvalorização no meu patrimônio de 45%. É isso mesmo. Portanto, temos de sempre analisar qual é o melhor ponto de entrada para comprar um FII, pois episódios assim podem vir a acontecer novamente. Um novo vírus, uma guerra, enfim, nós nunca sabemos o que pode acontecer. Por outro lado, se eu tivesse esperado um pouquinho mais para entrar, ou tivesse comprado menos cotas do que eu comprei em fevereiro, poderia aproveitar esse preço promocional de R$ 73, ao qual ele chegou no meio de março. Quem comprou o VISC de lá para cá, já observou uma valorização de 50% no seu patrimônio. A gente sabe que os fundos imobiliários não são para a gente fazer ganho de capital, isso a gente faz com as ações. Mas é claro que é muito desconfortável você comprar num preço e de repente ver seu patrimônio desvalorizar ali em quase 50%. Portanto, PVP ele é importante sim. Aqui vemos os dividendos pagos. Historicamente, o fundo sempre pagou de modo muito regular, a gente vê aí no gráfico. Teve alguns resultados atípicos em 2019, chegando a pagar muito mais, e com a crise, obviamente, fechou as portas, viu seu rendimento cair, e hoje ele está ali, né, na casa do 0,13%, 0,14% de dividend yield, portanto está pagando ali o equivalente à poupança nos dias de hoje. E essa crise já afeta também o rendimento nos últimos 12 meses, que é de 4,95%. Nessa outra tela vemos que sempre esteve ali acima de 0,50% ao mês, teve alguns picos ali, né, de 0,70, 0,80, mas com a pandemia, realmente os shoppings não tiveram receita, tiveram que diminuir o seu rendimento e o dividend yield veio lá para baixo. Aqui vemos onde estão os shoppings. É um fundo bastante diversificado, multi-região, são 14 ativos espalhados por 9 estados, 4 regiões brasileiras, a gente vê ali shopping no norte, em Belém, tem no nordeste, no sudeste, a maior concentração, e também na região sul. E sem mais demora, vamos para o relatório, onde vamos aprofundar as informações. Temos aqui a visão geral do fundo, o gestor é a 20, que também é responsável pela gestão do VILG, logística, e também do Vino, que é um fundo de escritórios. Um dado interessante aí é que o patrimônio do fundo hoje é de 1,7 bilhões, portanto ele está na classe aí dos fundos imobiliários que estão na casa dos bilhões, e com esse patrimônio, a sua taxa de administração fica ali na casa de 1,20% ao ano. Um dado interessante aqui, e isso que eu acho legal da gestão deles. De acordo com o fato relevante de 30 de julho, o gestor voluntariamente decidiu reverter ao fundo 33% de sua remuneração até julho de 2021. E aqui temos alguns números do VISC, trazidos pelo gestor nesse relatório de agosto. Primeiramente, o resultado do fundo, que neste mês foi 160% superior ao mês anterior,
Também temos aqui como destaque a aquisição do Ribeirão Shopping, na cidade de Ribeirão Preto. O fundo adquiriu o equivalente a 3,25% desse shopping. Está aí o shopping, a área bruta locável de 74 mil metros quadrados. E pelo que a gente vê aí na imagem, numa região muito bacana. E o outro destaque é a rentabilidade da cota nesse mês, 5,9%. Seguindo com os comentários do gestor, eles ressaltam que 100% dos shoppings foram abertos, todos seguindo os procedimentos de segurança, claro, com muitas restrições ainda de horários e de operação, mas depois, se você quiser se aprofundar, entra lá no relatório e lá dá para ver como está aí embaixo o horário de funcionamento de cada um deles, quando que eles foram abertos, qual o status da praça de alimentação, enfim. Também eles destacam no relatório a questão da redução de nível de descontos praticados. Porque o que aconteceu? Quando veio a pandemia, tiveram que negociar com os lojistas, dar descontos para que não perdessem os locatários, mas uma vez que o pior momento da crise, como eles destacam ali, já passou, então aos poucos eles estão reduzindo o nível de desconto que teve lá nos meses de março e abril. Também a administração do fundo já está recebendo normalmente ali a sua parte, já contando com aquela redução voluntária de 33%, algo realmente muito bacana por parte aí do gestor. E esse foi o primeiro mês desde o início da crise em que não foi necessário utilizar parte do resultado acumulado não distribuído do fundo, ou seja, realmente daqui para frente a tendência é só melhorar. Nessa próxima tela vemos aqui o resultado do fundo, as receitas, as despesas, o quanto foi distribuído. Nessa outra tela temos o desempenho mensal do fundo. O poço foi ali em maio de 2020, mas que o resultado gerado já vem aumentando ali em junho, julho e também em agosto. Historicamente, foi um fundo que sempre performou bem e essa rentabilidade acumulada supera bastante o CDI. Vendas, também temos ali o pior resultado nos meses de abril e maio, mas olha ali junho e julho como já recuperou. A inadimplência foi maior em abril, como era de se esperar, porém o fundo veio negociando ali, né? A gente vê os descontos que foram dados e como resultado o que aconteceu? O gestor conseguiu manter os lojistas, então está acima de 90% a taxa de ocupação, o que é muito bom, ou seja, os lojistas continuam lá. Quando tudo voltar ao normal e os shoppings voltarem a funcionar plenamente, o fundo não vai precisar correr atrás de novos locatários, porque a maior parte deles permaneceu. E sobre a liquidez desse fundo, a gente vê ali o volume diário de mais de 4 bilhões, presença diária em 100% dos pregões, o valor médio superou ali, até em dezembro, a casa dos 10 bilhões. E por que isso aconteceu? Porque embora a gente saiba que os fundos imobiliários são ativos geradores de renda, ou seja, é para você ter dividendos, muita gente vê a oportunidade de realizar lucros. Por exemplo, uma pessoa que adquiriu uma cota do VISC lá em 15 de junho de 2018, aí já estava aquela tensão Estados Unidos e China, isso acabou derrubando um pouquinho o valor das cotações. E quem comprou o VISC, por exemplo, nessa época ali a 94, 95 reais, e viu ele chegar na casa dos 140 no final de dezembro, comecinho de janeiro, viu a oportunidade de realizar um lucro de 50% em um ano e meio. Então muita gente foi lá e vendeu. Embora eu pense que os fundos imobiliários são para você carregar para a sua vida inteira, para montar uma carteira previdenciária, gente, não é pecado nenhum em algum momento você se desfazer de algum FII e realizar um lucro como esse, por exemplo. 50% em um ano e meio é um baita de um rendimento. Mas lembrando que os fundos imobiliários têm foco no pagamento de dividendos. Se você quer focar no ganho de capital, os ativos mais indicados são as ações. E aqui temos a carteira do fundo. 14 shoppings em 9 estados diferentes, como a gente já falou, são mais de 109 mil metros de área bruta locável, e o VISC ele é 100% detentor do Prudent Shopping, na minha querida Presidente Prudente, que saudade. Mas ele também tem shoppings em Fortaleza, aqui em São Paulo, na Granja Viana, na verdade é Cotia ali, Minas Shopping, Shopping Guatemi e Florianópolis, Ilha Plaza no Rio de Janeiro, Pátio Belém, lá no Pará, Shopping Paralela em Salvador, Shopping Tacaruna, Recife, ele tem 7% do Shopping ABC em Santo André, 7,5% do West Shopping no Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro tem o Center Shopping Rio, o recém-adquirido Ribeirão Shopping com seus 3,3%, e em Curitiba o VISC tem 17,5% do Shopping Cristal. Então é isso, pessoal, vamos chegando aqui ao final do vídeo, com essas belíssimas imagens aí do Prudent Shopping, Presidente Prudente. Aquele prédio redondo que está ali do outro lado do shopping é o prédio do Senac,
inclusive onde eu já estudei, e na segunda-feira aniversário da cidade, 14 de setembro. Um beijo aí para todos os prudentinos. Mas falando aqui do whisky, vamos conceituar, porque é aquilo, em um shopping às vezes você tem centenas de lojistas. Como o whisky tem 14 shoppings, você pode multiplicar essas centenas por 14. A vacância também é baixa, historicamente sempre pagou bons dividendos, é um fundo de shoppings em crescimento ainda. Obviamente, assim como os outros shoppings, nesse momento está sofrendo porque a economia está retomando. Mas se você pensa não apenas no agora, mas lá na frente em receber dividendos, é uma ótima oportunidade para se comprar. Lembrando que esse vídeo não é de maneira nenhuma recomendação de compra nem de venda. É apenas a minha análise, a análise de alguém que está começando agora na bolsa e que gosta muito do whisky. Eu tenho whisky na carteira. Verdade que eu comprei muito de uma vez lá atrás e por isso estou com prejuízo nele, mas aproveitei a crise também para depois comprar um pouquinho de cota. Não deu para comprar muito, mas a lição eu aprendi. E para conceituar agora o whisky, no momento atual, eu dou 6 joinhas para ele. Antes da crise, eu daria 7. Hoje, por conta do atual momento, ficamos com 6 joinhas. E por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve e na semana que vem vamos fechar a nossa carteira boleiro. Um abraço para todos e até a próxima semana. Tchau!